começam cada vez mais, os alunos começam a dizer cada vez mais, nós não vamos aprender este tipo de economia no nosso currículo. Os próprios alunos dizem isso. E isso começou a pular de universidade para universidade e começaram a argumentar para um tipo de economia diferente dentro do seu currículo escolar. Então, eu queria uma salva de palmas para isso, por favor, agora. Porque o que nós precisamos realmente são alunos em universidades estudando economia, mas que queiram fazer perguntas e debater sobre o tipo de projetos políticos que esse tipo de economia gera. Como Piketty fala, bilionários que têm 0,4% das riquezas do mundo em 97, em 2013, eles tinham 1,5%. Em outras palavras, depois da crise financeira, os bilionários ficaram mais ricos ainda, e não o contrário. E como isso aconteceu quando o resto do mundo empobreceu? Então, essa crise financeira foi realmente muito valorável para aqueles que puderam se beneficiar disso. E dentro desse período de neoliberalismo, individualismo e uma cultura de competitividade, responsabilização e desempenho, isso inclui também os professores, isso acaba solidificando isso para a próxima geração. E são os projetos, eu estou olhando aqui para a questão de números aqui, chamados de pobreza, diz que a juventude do futuro terá um futuro um pouco pessimista devido às consequências dos projetos políticos que existem no momento, que estamos abraçando nos últimos 20 anos. Agora, nesse estado, eu acho que vocês devem ter esperança, pois vocês têm políticos e criadores de políticas que questionam e confrontam esse tipo de projeto político. E me parece que podemos aprender bastante com vocês aqui para o resto do mundo. Então, vamos olhar agora para a juventude e onde eles estão no momento para que possamos ver a juventude na Europa, a juventude no Brasil. Como se parece essa juventude de hoje, em termos de população global? Podemos começar, talvez, a dizer que, na Europa, eles são particularmente afortunados. Eles têm sorte, pois em algumas partes da Ásia, se vocês ir para o mundo árabe ou então para a África, vocês podem ver que, sem dúvida nenhuma, a juventude, comparada com a juventude na Europa, eles são muito avantajados. Se olharmos para o progresso anual para crianças da Unicef, o que eles chamam de boletim, entre aspas, da adolescência, temos algumas estatísticas. 1,3 bilhões de adolescentes no mundo e 90% desses adolescentes moram em países desenvolvidos. Então, 90% dessa juventude mora em desenvolvimento, não no mundo desenvolvido. 71 milhões dessas pessoas estão isso nós estamos falando de superior, têm a educação média. E isso é mais ou menos equivalente ao número de crianças que não estão na escola primária. Então, há um número muito grande de jovens que ainda não estão no sistema de educação de tipo nenhum. Então, os objetivos é que queremos confrontar isso. Essas políticas, esses programas que nós vemos sobre a educação primária e motivos e que estão sendo excluídos. Alguns deles têm a ver com raça, com sexo, com trabalhos, com leis trabalhistas, desses jovens que não estão na escola porque eles estão trabalhando para sustentar as suas famílias. Dessa população, dessa juventude, o que você verá é que as garotas têm menos chances
de completar seus estudos. Então, novamente, isso entre a população, entre a juventude, há grandes dificuldades para encorajar as garotas a continuarem e completarem os seus estudos. 75 milhões de pessoas entre as idades de 15 a 24 estão desempregadas e isso está aumentando cada vez mais. Principalmente eu quero sugerir aqui que precisamos nos preocupar com as políticas e os programas existentes, pois há uma população cada vez maior desses desfranqueados onde não há um futuro para eles, que sentem que estão desamparados, que há políticas egoístas em jogo e que não estamos contribuindo com essa sociedade de conhecimento e que eles mesmos saberiam organizar isso, vimos eles organizando isto e tendo aspirações, vendo as suas aspirações levarem eles para o lado oposto das partes políticas e dos políticos e descobrirem formas de organizar em lugares que nós vimos, como por exemplo na Turquia, Brasil, recentemente, etc. Se olharmos para essa juventude, 60% de 2,2 milhões de adolescentes hoje têm HIV e são sua maior parte garotas, então metade dessa população está sob risco, pois essas garotas não tinham acesso a ter controle dos seus próprios corpos e por isso esse número de adolescentes irá aumentar, então mais ou menos em 18% da população, mas a quantidade dessa população vai começar a diminuir em 2015. Isso significa que para nós uma população menor estará encarregada de cuidar da população mais idosa, que somos nós, e nós não entregamos os recursos necessários para essa população mais jovem, em termos de participação, mercado trabalhista, etc., para assegurar o futuro deles. Então, essa dependência que nós temos com a população mais idosa, pessoas como eu, Roger, Luiz, nós dependemos dessa população mais jovem, dessa população menor, que realmente não conseguiram entrar no mercado de trabalho ainda. E é realmente um relacionamento de geração que pode criar bastante dificuldades no futuro e precisamos pensar nisso. E esses números globais, é claro, como muitas outras coisas, são invisíveis. Eles fazem a diferença entre países, tornam os países invisíveis. Elas fazem diferenças nos países. Mas se olharmos rapidamente ao longo desses países, seja Brasil, por exemplo, para a China, ou a Grã-Bretanha, ou Estados Unidos da América, o Brasil tem cerca de 17% da sua juventude, 17% da juventude é parte da população. E se olharmos para o Japão, é 9%. É realmente uma taxa muito baixa. E o custo da educação também acaba subindo, e na medida que isso acontece, o que vemos nos países é que as famílias começam a ter menos filhos para que possam investir no custo da educação deles. Na Grã-Bretanha, por exemplo, é 12% da população, e o custo, na medida e que esse custo da educação secundária e superior começa a aumentar, você vê realmente uma diminuição do tamanho da família, famílias cada vez menores. Então, você pode ver que essas composições, essas demográficas começam a fazer a diferença, pelo menos para mim, porque é o tipo do futuro ao qual estamos olhando. E países como o Japão ou como a Coreia do Sul, por exemplo, possuem uma população jovem menor, ou então um mercado de trabalho menor, e, portanto, eles começam a pensar em questões de imigração, trazer jovens de outros lugares do mundo, ou mandar os seus para outros do mundo para trabalhar. E isso é um mix realmente que acaba sendo tóxico, porque se não nos importarmos com essas questões de tolerância, se não nos importarmos com questões de como convivermos juntos e de formas
como possamos pensar e fazer a diferença, estamos realmente nos apresentando, pelo menos em termos de Europa, estamos sendo considerados racistas. Então, o que eu acho é que isso significa para nós é olharmos para o futuro e ver que essas estratégias geopolíticas, e claro, principalmente na Índia, depois da China, mas a Índia está cada vez crescendo mais, e as economias com populações jovens cada vez mais baixas estão abrindo suas imigrações, mas dando razões a outros conflitos. E o potencial para uma etnocentria realmente e olhar para nós como nós somos uma espécie de dinamite. E se olharmos para o partido político da direita em alguns lugares, por exemplo, na França, vimos que a juventude está bem desfranqueada nos últimos 2 a 3 anos, eles estão confrontando as autoridades e querem realmente um lugar na sociedade. E violências nas ruas, nesse sentido que eu estou falando. E essas mudanças, é claro, significam que é muito importante que os educadores e os criadores de políticas pensem no futuro que ao qual estamos olhando. Que a educação é essencial para gerenciar isso. E estou colocando isso em outras palavras, mas os tipos de sentimentos que realmente foram levantados na noite anterior. Na minha perspectiva, estamos um pouco distantes ainda desse tipo de educação, pelo menos na Grã-Bretanha e ao longo da Europa, e talvez nos Estados Unidos também. E para ter certeza de que há um foco maior nos professores, e esse é o caso, se olharmos para as políticas que estão por aí, existentes, a relatório McKinsey que circula globalmente, eles focam na curva de aprendizado, que é o produto de uma das empresas maiores chamada Pearson, que dão suporte a isso, e todos eles dizem o que nós já sabemos, que os professores é que fazem a diferença para o aprendizado das crianças, e sabemos disso. Mas eles falaram que não é um caso, e nós nos demos conta que sim, é o caso. E o que temos hoje são professores que estão sendo entrevistados, estamos olhando para nossas políticas e vendo como esses professores realmente podem fazer essa diferença, mas a minha própria preocupação aqui é que estamos trazendo professores para a nossa mesa e para as nossas políticas, mas devemos olhar realmente o que eles fazem de forma errada e não da forma certa. Há exceções, é claro, e eu quero reconhecer isso. Nem todos os professores ou essas políticas são as mesmas no mundo inteiro, mas em muitas partes do mundo onde eu estive, bastante ativa na África, em partes da Ásia, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e assim por diante, o que nós vemos é um foco nesses professores, no que eles ensinam, como eles ensinam, o quão bem eles ensinam, mas que ainda é colonizado pela língua, pela palavra de escolha, competição, eficiência, privatização e a economia. Palavras como sociedade, como tolerância, como preocupação, como justiça social, são todas ausentes. E isso precisa ser injetado de volta para as nossas discussões entre os professores, o seu trabalho, os seus relacionamentos com a juventude e o futuro. Então, os professores hoje têm a responsabilidade, são inovadores do futuro para a sociedade, com o seu trabalho junto à juventude. Eles estão cada vez mais, não cada vez menos, mas cada vez mais se envolvendo com sistemas globais de ensino, com responsabilização, e o que acaba fechando a possibilidade para experimentação, diversidade, em vez de abrir isso. O futuro precisa ter experimentos, inovação, diferentes tipos de pedagogias, formas de pensar diferentes com a nossa juventude e aprender de forma diferente com eles. É um futuro que nós almejamos.
e agências internacionais como o Banco Mundial, o OECD, que é a Organização da Cooperativa Econômica para o Desenvolvimento, Pearson, são empresas de consultoria, fundações e institutos como o Brookings Institute nos Estados Unidos, filantropias como o Bill Gates Foundation, que estão cada vez mais tentando engajar os professores na educação, junto com os legisladores e a juventude e os grupos interessados. E isso precisa, acho que, ser melhorado ainda na minha perspectiva. Não sei se vocês se dão conta que muitos de vocês, se são professores, vocês vão saber sobre esse PISA Tests, esses testes PISA, que são programas internacionais para a avaliação de alunos internacionais, jovens com 15 anos mais ou menos. Esses testes PISA são acompanhados de um teste TELUS. E são testes que testam vocês como professores. O Brasil faz parte e vão coletar um tipo semelhante de avaliação, de material de avaliação para os professores e ver como vocês ensinam, que tipo de pedagogia vocês utilizam, se você é um professor didático ou é mais construtivista como pedagógico. Enfim, me parece isso, que as suas escolhas profissionais são consequência de debates e pensamentos dentro da sua comunidade e não algo que o OECD tenha algum controle sobre isso. Interessantemente, se nós olharmos para esses testes, há um muito específico tipo de professor que está no coração desses testes. Este professor não deveria usar o OECD, as pedagogias didáticas. Ao invés disso, a OECD prefere abordagens diferentes. Eu sei que isso é muito sugestivo no tipo de progressão, de abordagem, mas o que eu quero devolver aqui não é o OECD que faz decisões sobre que tipo de pedagogia é usada. Vocês sabem que há ocasiões em que a abordagem didática são úteis nesse momento e outras são usadas para determinados momentos. E o mix que vocês estão trazendo no ensino dos dias a dias é a sua descrição pessoal e não a descrição do OECD. Então, eles descartam abordagens didáticas completamente. E dizem que você é um professor ruim, parece ser muito inapropriado. O professor que também está no coração do TELUS Project, a ideia do bom professor, também é um professor construtivista, um professor que se foca nas crianças, no ambiente das crianças, e insiste que esse ambiente se torne a base ou recurso para as crianças de sua aprendizagem. Agora, mais uma vez, nós teremos diferentes visões do construtivismo, e eu não sou contra o construtivismo, mas há ocasiões em que conhecimento baseado em disciplina pode se tornar imensamente importante. Alguns de vocês foram físicos, por exemplo, não é necessariamente intuitivo algumas maneiras de pensar sobre aspectos da ciência. E também de que há um mundo ao redor de nós. E se você for um historiador, por exemplo, para encorajar totalmente a dependência do próprio ambiente da criança, pareceria arriscado não entender que há maneiras de entender quem nós éramos e de onde nós viemos, o que é potencialmente útil, e nós podemos usar isso disciplinarmente. E isso se torna importante, recursos importantes na hora de pensar em quem nós somos e para onde nós estamos indo. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que esse tipo de decisões pedagógicas e esses tipos de abordagens pedagógicas e as decisões de currículo são decisões para professores no chão e não para alguém que ocupa um escritório em Paris, que é onde fica o OECD. Então, meu ponto de vista, na hora de tocar nesses assuntos aqui, não é ter um debate com vocês agora sobre os méritos, sobre o construtivismo, mas fazer a pergunta: como e quando essas perguntas foram decididas
E se vocês, qualquer um de vocês nesse quarto, nessa sala, e nos auditórios pelo país, foram consultados sobre essas decisões. E parece para mim que esse importa bastante porque o OECD está cada vez mais traz soluções para esses problemas educativos. Isso particularmente tem criado agendas. Nós queremos que a nossa educação de voltas. Nós somos os decididores das perguntas sobre qual tipo de pedagogia. Quem são os aprendizes na minha sala? Então, se movendo para o futuro, uma das coisas que nós podemos dar a vocês, dar à juventude, é perguntar, pedir sobre mais controle, mais graus de autoridade e autonomia, para que a gente possa fazer a educação acontecer dentro da sala de aula. Vou lhes dar outro exemplo. Nos Estados Unidos, uma outra fundação. 1/3 de 1 bilhão, uma grande quantidade de dinheiro, 1/3 de 1 bilhão de dólares, para olhar para a afetividade dos professores. Essa fundação não é democraticamente responsável. Essa fundação está, na verdade, levando as reformas da afetividade quanto ao professor. Esse tipo de projeto nos Estados Unidos está olhando para o que valoriza cada indivíduo, cada professor individualmente, cada professor individualmente. Agora, que coisa idiota é isso? Como nós podemos presumir que nós podemos medir o que um professor acrescenta para um aluno? Porque educação e aprendizagem é um ato coletivo. Quanto eu acrescento versus quanto o Luiz acrescentou, se nós ambos estivéssemos ensinando as crianças nessa sala de aula, como nós sabemos que o nível de desenvolvimento dessa pessoa diminuiu? E qual seria o nível ideal de desenvolvimento para aquela criança? Como nós sabemos, por exemplo, que não é algo que é extraordinariamente difícil para aquela criança que desacelerou a aprendizagem dela? Nós temos que desenhar uma linha, um marco sobre o que eles valorizam, o que é válido na aprendizagem de uma criança e o que o professor e o estímulo de que somente o aprendizado não está acontecendo. E isso é linkado com o professor em questões de performance. Esse é o grande projeto que tem acontecido nos Estados Unidos. Mas isso, com certeza, isso tem que estar errado, não pode estar certo. Enquanto o spotlight está em cima dos professores, se os tipos de projetos estiverem se movendo na direção na qual eu estou sinalizando, parece para mim que o que nós realmente queremos é um diferente tipo de conversa ao redor de professores e seu engajamento na aprendizagem das pessoas. Eu estou aqui olhando para uma criança de Xangai, que é uma das grandes cidades na China. A questão do OECD. Nossa Secretaria de Estado, na Inglaterra, era particularmente interessada nisso. Estava olhando para as maneiras com que nós, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, nós emulamos e depois comparamos com aquelas dos alunos de Xangai. Deixe-me descrever para vocês. Essas pessoas passavam 6 dias por semana dentro da sala de aulas. Elas passavam 10 horas por dia, alguns com os professores, mas outra em termos de modo tutorial. Parece para mim que está a passos adiante de outros mais. São crianças altamente exploradas.